Eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa hora, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Atenção, porque a palavra é aquilo que nos toca. Sim, tudo nos toca, os louvores, a presença, desde uma oração até uma canção, desde um versículo bíblico. Então, eu gostaria que você estivesse atento nessa hora, porque a palavra do Senhor que vai ser ministrada agora, ela é o remédio para a sua alma, ela é o que dá cura, ela é o que te dá força, e ela é o que vai dar a você direção para esse próximo ano. Nós começamos aqui o culto ouvindo o pastor Lucas falando sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Na verdade, meu irmão, você precisa entender que sem direção e sem conhecimento do Senhor, nós teremos um ano de 2026 aquém do que o Senhor espera. Deixa eu perguntar para você, como foi o seu ano de 2025? Você realizou todas as coisas que você esperava? Você conseguiu se organizar da maneira como você esperava? Você conseguiu cumprir as suas metas, aquilo que você escreveu? Como foi o ano 2025 para você? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós estamos aí, à beira de começar um novo ciclo, um novo tempo, um novo momento. E você precisa, meu irmão, no mínimo, usar esses tempos que nós temos aqui para refletir e, no mínimo, sair daqui com projeções, com tentativa, no mínimo, sair daqui dizendo: eu preciso fazer isso, mudar aquilo, fazer assim, fazer assado, caminhar dessa maneira. Você precisa sair daqui, no mínimo, pensando. Porque nós temos muitas vezes daqueles momentos de alegria, de intensa emoção, a gente solta o que está dentro de nós. Esses dias a gente estava em casa e nós estamos naquele tempo, mas a minha esposa está de férias, também está com o pé torcido lá, rompeu todos os ligamentos do pé quase, Jesus, não deixou quase para contar a história. E aí estamos lá, e a gente tem um hábito, a gente gosta, né? Sabe aqueles filminhos de Natal, Água com Açúcar? Sabe, tem 280 mil filminhos de Natal desse aí. Aí eu e a Mariana e as crianças, a gente gosta de assistir. Um dia desses, a gente estava assistindo um filminho desses, e terminou o filme, e a gente começou a fazer bagunça ali na hora do sofá. Eu estava pulando, estava eu em cima do Dadá, coitado do Dadá, estava eu com o meu tamanhinho em cima do Dadá, a Mariana do lado e a Catarina em cima de mim pulando, a gente estava pulando. De repente, isso já era uma meia-noite, do fundo da alma da Catarina, ela levanta os braços e grita assim: eu não vou para a cama! Querendo dizer, a alegria estava tanto ali, eu não vou para a cama. A gente deu risada, mas sabe o que eu estou falando para você? A gente é assim. Na hora que nós estamos em intensa alegria, a gente põe para fora o que está aqui dentro, os nossos desejos mais ocultos. O que é que eu digo para você, meu irmão? É hora de ir para a cama. É hora de deixar o Espírito trabalhar. É hora de tirar, muitas vezes, este ímpeto. É hora de voltar. É hora de permitir que o Senhor trabalhe em você. E eu quero, nesses poucos minutos que tenho, tentar fornecer para você ferramentas, ou no mínimo, condições, a partir do texto bíblico, não do que eu penso, a partir da palavra do Senhor, ferramentas para que você possa caminhar, para que você possa não permitir que esse ímpeto te desalinhe do propósito. Abra sua Bíblia comigo, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Vamos ler a partir do verso 13. Diz assim o texto bíblico, Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram, fala o que essa palavra, irmão? Selados
em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha o verso 15. Por esta razão que ouvi da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Peço que o nosso Deus, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Esse texto é um texto bíblico espetacular, porque você sabe que Paulo, ele edificava as igrejas, mandando a ela cartas, e estas cartas eram cartas de edificação, e por meio destas cartas a igreja ouvia e recebia esta mensagem e se esmerava em compreender e executar aquilo que os ensinos dos apóstolos falavam. A carta de Paulo a Efésios é uma carta espetacular. Aliás, nós estudamos no acampamento passado a carta de Efésios inteira, porque Paulo revela ali uma coisa espetacular. Fala sobre a nossa vida, fala sobre a nossa atividade e as nossas funções, fala sobre o mundo espiritual, fala sobre tantas coisas. E eu quero olhar para você, porque na verdade esse capítulo 1 mostra que, na verdade, Paulo está falando do que nós já temos. O capítulo 1, ele começa falando não do que a igreja precisa fazer, mas do que ela tem e já recebeu em Cristo. Antes de falar do poder, da esperança, de todas as coisas, Paulo está, neste momento aqui, estabelecendo fundamentos, bases para uma vida. Ele começa apontando de quem nós somos, ou como essa fé se manifesta na nossa vida prática, e como nós discernimos a vontade do Senhor. Sem esses fundamentos, meu irmão, a nossa identidade se torna frágil, a nossa vida se torna com uma fé teórica. Muitos, aliás, este é uma doença dessa geração. Nós participamos da geração que tem fé teórica. Por mais que pareça um conceito absurdo, ele é real nos nossos dias. A fé que não se manifesta na prática, a fé que se manifesta no conhecimento. Pessoas que sabem tanto, mas não praticam nada ou quase nada do conhecimento que têm. Como isso é possível? O ser humano deu um jeito disso, de saber coisas e viver nem 30% das coisas que sabe. Porque nós somos conhecidos ou reconhecidos por aquilo que falamos. Então, quanto mais conhecimento você demonstra, mais você se impõe, ou mais você é aceito. E nós vivemos a geração que sabe falar muito bem das coisas da fé, que sabe dar informações sobre Deus como nunca, mas vive muito pouco a comunhão com o Senhor. Por isso eu quero falar hoje para você do selo à esperança. Um caminho de vida com Cristo, porque o texto vai começar falando isso, que nós fomos selados. O que é ser selado pelo Espírito, diz o texto no versículo 13. Nós fomos selados. No mundo bíblico antigo, o selo tinha 3 grandes funções. O selo tinha 3 grandes funções. A primeira coisa, ele mostrava propriedade. Selo indicava que aquilo pertencia a alguém, era propriedade. Mais do que propriedade, ele indicava autenticidade, garantia de que aquilo ali tinha um selo de que era verdadeiro. Propriedade, autenticidade. E era também um símbolo de segurança, porque aquilo que estava selado não foi aberto por ninguém, nenhuma carta, era seguro, não podia violar o selo que estava ali representando segurança. E Paulo está dizendo que nós fomos selados pelo Espírito.
mostrando que nós pertencemos definitivamente a Deus, pertencemos a Ele. A nossa fé foi confiada não por uma ação humana, mas pela ação divina do Senhor. Nós fomos selados, a nossa salvação, escute, não é frágil, ela é garantida, não é provisória. O Espírito Santo não é um prêmio de consolação, mas ele marca um início, uma vida nova, o começo, no momento em que cremos em Jesus. Você precisa saber disso. Eu e você precisamos disso, porque nós não vivemos, muitas vezes, no dia a dia, como quem foi selado pelo Espírito. Lembra? Garantia de propriedade, garantia de legitimidade e de proteção. O selo indica isso. No sentido bíblico desse termo, aqui eu quero tratar com você, porque esta palavra selado, ela indica um sinal antecipado de que o Senhor, Ele tem conosco um compromisso e não se quebra se você é bom menino ou mau menino. Se eu tive um 2026 bonzinho, eu estou selado. Se eu não tive um 2025 bonzinho, eu não estou selado. Não, meu irmão, este é um compromisso do Senhor. Ele nos deu o Espírito, independente. Isso não é uma licença para você pecar à vontade. Isso é uma garantia de que você saiba, de que não importa o quão longe você esteja do Senhor, sempre Deus nos garante um caminho de volta, porque fomos selados dEle, porque já experimentamos dEle. Amém? Estou falando isso porque se você tem vivido os seus anos, 2025, sem essa certeza, eu temo, meu irmão, que o seu 2026 seja a continuação de um ciclo que já se estabelece há anos. Você, meu querido, precisa viver como quem foi selado pelo Senhor. Viver, porque é exatamente isso que este selo nos faz. Escute, é exatamente isso que esse selo nos faz. Ele nos dá, primeiro, uma noção de pertencimento. Quando eu entendo que eu sou selado pelo Espírito, eu tenho uma noção de pertencimento, eu pertenço a alguma coisa, não uma relação de consumo, não é uma relação que você consome algo de Deus. Venho, assisto a um bom culto, vejo, consumo a pregação, a palavra, o louvor, aí eu vou lá e dou o meu dízimo. Não, meu irmão, você não está numa churrascaria. Você não está numa churrascaria que você está pagando por algo porque você recebeu de Deus aqui. Não, esse é pensamento errado. Agora mesmo eu falando para você, mesmo dizendo enfaticamente como isso está impregnado no meio das igrejas, nós temos essa falta de consciência, de pertencimento. Se nós fomos selados, nós vivemos a fé não por obrigação, mas por identidade, porque nós cremos, servimos, perdoamos, perseveramos e sabemos a quem nós pertencemos, porque fomos selados nele. Eu e você precisamos ter isso, porque uma igreja sem consciência deste selo será uma igreja de comparação, será uma igreja insegura, será uma igreja com dependência excessiva da aprovação de humano, de homens, pastores, líderes. Se você não tem consciência que o selo do Espírito Santo, a promessa, selou sua vida e trouxe a você uma marca, você sempre dependerá da aprovação de pessoas. Não é isso que o Senhor espera para você. Não é isso, porque caminhar em comunidade, comum unidade,
significa ter estabilidade, ter compromisso, ter fidelidade ao Senhor, vínculos reais de pessoas que têm muita certeza de para onde estão indo. Fora daqui, o selo nos acompanha no trabalho, na família, nas decisões, nos conflitos. Nós não somos cristãos apenas aqui, em todo lugar. O Espírito Santo habita em nós e este selo se manifesta. Meu irmão, quantas pessoas têm visto o selo do Espírito na sua vida ou na minha vida? Você precisa encerrar o ano pensando nisso. Porque há tempo para isso, há tempo. Nós estamos em dias de festa, como eu comecei contando a historinha aqui, a historinha não, aconteceu mesmo lá em casa, nós estamos em dia de festa, nós estamos gritando as coisas, mas eu temo que o selo do Espírito Santo tenha se tornado secundário na nossa vida. Nós fomos selados. E esta garantia nos faz entender quem somos. O texto fala sobre esse selo, e o selo, meu irmão, não é apenas para nós uma doutrina da salvação. Sim, ela é uma doutrina, nós fomos salvos, selados no Espírito, isso faz parte da doutrina, mas de um ponto de vista teológico, nós fomos salvos. Esta é uma doutrina do fundamento da fé cristã, mas eu quero falar para você que este selo com o Espírito está também ligado a quem nós somos, a nossa identidade, porque antes de fazer coisas para Deus, nós pertencemos a Ele, e eu preciso que você entenda isso, que a sua identidade não nasce do seu desempenho, de quanto você produziu para Ele, do quanto você fez, desempenho, ela nasce do seu pertencimento. Por isso, o selo do Espírito é tão importante, porque pertencer a um corpo, ser selado nele, garante a nossa identidade. Quando nós estamos confusos aqui dentro de quem somos ou quem pertencemos, nós dependemos dos nossos resultados, dependemos da nossa aprovação, da aprovação de pessoas, do reconhecimento, da aceitação social, do sucesso profissional ou até ministerial. Mas eu quero falar para você, irmão, quando Paulo está dizendo aqui, vocês foram selados com o Espírito da promessa, ele está dando o endereço. Não é qualquer espírito, não é um cargo na igreja, não é um lugar, não é uma posição social, não é um título, não é um diploma, não é nada disso. O selo é firmado em Cristo Jesus, e a fé que você mantém nele, no seu sacrifício, na cruz do Calvário, no que ele fez por você. O selo vem de Deus e marca a sua vida como uma propriedade dele. Irmãos, essa consciência precisa tomar conta de quem nós somos. Veja, eu estou falando no campo primeiro teórico, mas na prática inclui você pensar que na sua vida diária, na sua rotina, no seu relacionamento familiar, com seus filhos. O seu relacionamento profissional implica você saber que ali você tem um selo de identidade, saber quem você é. Porque quando nós temos uma identidade frágil, não sabemos muito bem quem somos, nós somos suscetíveis, facilmente pressionados, facilmente nós caímos, facilmente corrompidos. Porque se o que ancora a nossa alma são os nossos desejos, e não o selo com o Espírito, o selo do Espírito, nós em algum momento vamos negociar os valores do reino. O que garantirá a você um 2026 sem negociar nada será o selo do Espírito, será a marca que Ele coloca em você, será
a certeza que você tem de voltar, ainda que você erre, ainda que você escorregue ou dê um passo fora da linha do Senhor. Em vez de nos descartar, aquele que colocou o selo em nós, nos aceita de volta, nos dá novos caminhos, porque alguém que não tem identidade resolvida, vive reagindo mal, vive agindo mal, respondendo às suas carências. Escute, irmãos, em nome de Jesus, esta é uma palavra séria para esse tempo. Quem não tem certeza do selo, quem não se vê selado, responde às atitudes e às situações da vida sempre com as suas carências. O ser humano é um ser humano, o ser humano é um ser carente. A gente tem desejo de ser notado, a gente tem desejo de aprovação, a gente tem desejo. E quando nós não temos a certeza do selo que está posto em nós, nós vamos sempre responder de acordo com as nossas carências. Quais são as suas carências, irmãos? Em nome de Jesus, pense nisso. Ser reconhecido, qual que é a sua carência? Ser aprovado. É tão sério isso, que tem muita gente que pensa assim, vou vencer na vida para mostrar para aquele povo que eu dei certo. Ó a carência, gritando. Você não precisa mostrar para ninguém que você deu certo, irmão. Se você tem certeza de quem você é, em Cristo Jesus, significa estar selado nele, é estar protegido, marcado, propriedade, salvo no Senhor, com uma identidade firmada nele, consciente de quem eu sou e do meu propósito nesse mundo. Diz o texto bíblico, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creram, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como você quer entrar em 2026, meu irmão? Como aquele que está esperando o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ser o resultado da política para eu me posicionar, vamos ver como vai ser para eu poder tomar as minhas atitudes. Ei, você não precisa esperar nada mais, porque o selo do Senhor, o Espírito, o batismo, o fogo dele já está disponível. E aqueles que disseram assim, Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu reconheço isso, eu clamo ao Senhor, eu reconheço o teu sacrifício, eu reconheço a tua cruz, a tua obra redentora e tudo que o Senhor fez por mim, eu reconheço. Este selo garantirá a sua identidade nele e garantirá, você escute em nome de Jesus, direção para um ano que se inicia, para um tempo novo. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vendo o caos. Nós estamos vendo o caos. As igrejas confusas. Nunca nós tivemos, eu comentei aqui com alguns pastores, nós nunca tivemos 2025, infelizmente, eu falo com tristeza, nunca vimos tantas divisões de igreja, as igrejas se dividindo, os pastores brigando, os cristãos, um falando do outro, a coisa... Tem hora que eu fico assustado, converso com os pastores da casa, pastor Jefferson, pastor Lucas e o pastor Diógenes, tem hora que eu fico assustado de ver o retrato, um caos.
as pessoas servindo a si próprio, em nome de Jesus, dizendo e fazendo o seu próprio reino, estabelecendo a sua vontade, em nome de Jesus. Porque o selo nos dá direção, e como tem faltado a esses dias, direção. Escute em nome de Jesus, essa não é uma palavra dura, esta é uma palavra de amor. Você precisa iniciar o ano consciente de quem e a quem você serve. E esta consciência, identidade, será dada a você no momento em que você entender que o selo do Espírito é a marca, é o batismo dele, é o fogo dele queimando em você, com a certeza de que você pertence a uma obra redentora. Na cruz do Calvário o Senhor deu a nós redenção, vida, regeneração. Por isso, meu irmão, o Espírito garante em nós futuro, garante e sustenta-nos no presente, e olhando bem o que nós vivemos no passado. Eu tenho dito isso, você já me ouviu falar isso. O passado pode ser para nós, 2025 pode ser para nós um excelente professor. O passado pode ser um professor na sua vida, o que ele não pode é ser um senhor. O teu passado não pode determinar as tuas escolhas, você não pode deixar o teu passado se tornar o senhor, mas ele pode sim dizer, ele pode me ensinar, escolhi errado uma vez, não vou errar de novo, não vou errar de novo. Amém, meus irmãos, selados no Espírito, buscando ao Senhor, poder de Deus. Amém, igreja, escute o que eu digo a você. Este ano nós precisamos buscar do Senhor a presença dEle, o poder do Espírito, irmãos. Nós precisamos, eu tenho clamado a Deus aqui, tenho orado para você. Veja, eu fico até empolgado, mas não é, eu tenho dito assim, nós precisamos do poder de Deus. E esse poder não está refletido em qual é o volume do seu aleluia. Amém? Não é se você dá aleluia alto ou esse aleluia com poder. Não, meu irmão. O poder do Senhor se manifesta nas nossas atitudes. O poder do Senhor se manifesta na sua vida, na sua casa. Não é sobre o que você faz aqui. Não é sobre o quanto você se importa com Deus aí sentado, mas é o quanto você está de joelhos orando pelos seus, vivendo o avivamento dentro de casa, buscando ao Senhor, clamando a Deus. Este ano é o ano de nós buscarmos poder do Senhor, para vivermos aqui e nas nossas casas um verdadeiro avivamento, de pessoas que estão seladas pelo Espírito. E sim, se nós estivermos assim, veremos aqui as curas acontecendo, sinais acontecendo, porque estes sinais seguirão os que creem. Isso é uma consequência daqueles que vivem um verdadeiro avivamento dentro das suas casas, buscando ao Senhor, demonstrando fé. O verso 15 diz assim: por esta razão, desde que eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos. Entenda isso, Paulo está dizendo, ele está elogiando ali, não apenas o discurso, mas ele está falando que existe uma fé palpável, vista nas atitudes. Então, se eu estou falando que o selo do Espírito Santo garante a identidade, este selo precisa gerar em nós atitudes.
Paulo diz: eu ouvi falar do que vocês fazem aí. Vocês estão cuidando, a fé que vocês têm não é uma fé apenas teórica, mas é um amor demonstrado. A fé direcionada é um amor que traduz em ação prática. Não, nós não podemos ter fé sem direção, porque uma fé sem direção vira uma atitude genérica, vazia. Amor sem prática vira retórica. Cuidado, meu irmão, porque o selo do Espírito precisa garantir que eu e você tenhamos uma fé funcional, demonstrada e concreta, para que a fé não se torne apenas uma confiança interna, mas se torne um princípio ativo que produza frutos palpáveis. Que fruto, meu irmão, nós estamos produzindo? Vou dar um desafio a você. Você falou de Jesus para quantas pessoas em 2025? Irmão, pensa aí, em nome de Jesus, pensa aí agora, para você aqui, ó, para quantas pessoas você passou o Espírito de Deus? Quantas pessoas você disse: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus? Para quantas pessoas você falou da obra redentora da cruz do Calvário? Irmão, não estou falando assim, ó, convidei para a igreja, eu evangelizei bastante, convidei para a igreja. Irmão, não estou falando de convidar para a igreja, irmão. Eu estou dizendo para quantas pessoas você anunciou que Cristo é o fundador e o resultado de tudo, que o Senhor Jesus deu a sua vida pelos pecados desse mundo. Para quantas pessoas em 2025 pensa nisso? Quantas pessoas nós fomos usados? Porque se você está agora diante desta pergunta que o teu pastor está te fazendo, você diz assim: não muitos ou quase nada. Eu preciso que você tema agora. Tema não a mim, nem a Deus, nem a ninguém. Tema estar vivendo uma fé que seja só teórica. Porque é muito fácil cairmos nisso. Viver uma fé que sabe muito e pratica muito pouco. A fé que Paulo está falando desta igreja não é uma fé fingida. Ele diz: eu tenho ouvido que a fé que vocês têm gera alguma coisa, gera frutos, gera. Paulo está reconhecendo que na vida espiritual, na fé saudável, há fruto. Para 2026, entenda, não basta confessar a fé, nós precisamos viver uma fé que produz. Irmão, você já me viu aqui, em nome de Jesus, já me viu aqui nos momentos de dízimos e ofertas, orando para você, porque eu tenho uma mentalidade, Anderson, eu tenho uma mentalidade que nós temos que produzir para esse mundo. Nós não temos que ficar parado recebendo. Nós fomos plantados nesse mundo para fazer alguma coisa. Eu tenho medo de quem tem a mentalidade de que espera tudo de Deus. Deus é um Deus que me serve, as bênçãos estão para vir, Deus me serviu, Deus me mandou Jesus, Deus me mandou. Essa mentalidade que espera de Deus. Escute agora, em nome de Jesus, essa mentalidade, uma hora ou outra, vai se frustrar, porque Deus não vai atender às suas expectativas. O Senhor não vai te dar tudo. Eu preciso que você comece a entender que nós somos ativos. A nossa fé é para produzir algo, gerar, fazer, ativo, irmão. Fazer. E você faz com o seu trabalho, e você faz com a sua vida.
Existe um pastor dessa nação que disse assim: se nós entendêssemos que uma ida à padaria é uma viagem missionária, o nosso mundo estaria completamente diferente. Ide. A nossa fé precisa gerar algo. E em 2026, eu não tenho desafio para você, mas eu tenho uma proposta. Comece a orar ao Senhor, pedindo assim: Senhor, que a fé que eu tenho no Senhor comece a gerar coisas, porque quando nós temos algo aqui, nós somos expansivos e falamos. Quem aqui não ficou completamente feliz quando o Corinthians ganhou a Copa do Brasil? Que teve de corintiano soltando rojão e fazendo bagunça, porque nós somos expansivos, a gente gosta do Corinthians, a gente gosta. Deixa eu não entrar nisso aqui, nós vamos perder o foco. Perde foco facinho. Mas aí nós somos expansivos para essas coisas, irmão. Quantas vezes a gente fala das coisas. Jesus é demais, né? Ele, a respeito disso, falou uma coisa simples e profunda, que diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, deixa eu te dar uma notícia triste. Se a tua boca só fala do Corinthians, irmão, é porque é o Corinthians que está lá dominando. Se a tua boca só fala do teu trabalho, se a tua boca fala só disso, se do que fala a tua boca é do que está cheio o teu coração. Se durante o dia, pensa agora aqui, em nome de Jesus, faz uma retrospectiva, pode ser ontem, quantas vezes você falou de Jesus? Na tua casa, na tua vida, com tua família, com teu filho, quantas vezes você falou de Jesus? Esse aí é o tanto que Jesus está pertencendo, ou é desse tanto que Jesus está no seu coração. A fé precisa ser demonstrada, porque uma fé que é um discurso, o Senhor não precisa disso. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja está farta de belos discursos. Irmãos, a igreja de Jesus nesse tempo não precisa de mais um canal, de mais alguém que bota uma coisa e vamos lá conversar sobre isso. A igreja não precisa de mais gente sentada nos seus escritórios. Não estou menosprezando o papel desses homens estudiosos da palavra, isso tem que ser louvável. Mas nós vivemos um tempo em que já aconteceu, não é que vai acontecer, um desequilíbrio. Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito que diz: é muita luz da cabeça e pouco fogo no coração. A fé precisa gerar algo. Se a tua fé apenas te dá vida estática, tem algo errado com ela. O que Paulo diz é que eu conheci, ouvi que a fé de vocês tem gerado amor, tem gerado cuidado, tem gerado compaixão, tem gerado graça, tem gerado a certeza de ser selado no Espírito, produzirá em você fogo no seu coração. Amém, irmãos? Para isso eu e você precisamos tomar um passo e dar um passo, e esse passo pode ser hoje. Esse passo pode ser hoje. É um passo de avaliar como tem sido a sua fé, avaliar como você tem percebido as pessoas ao seu redor, avaliar e perguntar: o amor de Cristo, ele está visível nas minhas relações? Avaliar se você tem ciência de quem você é em Cristo Jesus, se você sabe da sua vida, da sua vida na sua identidade,
se você sabe a que Deus e a quem você pertence, para quem você trabalha e quais os frutos que esse trabalho está gerando. É possível começar um ano diferente? É sim, é possível. Nós precisamos dar o primeiro passo, começar, porque o selo já está posto. Se você pudesse colocar em pé, o selo já está posto, meu irmão. O Espírito já foi entregue, o Espírito Santo já foi entregue, já foi dado, nós fomos selados nele, fomos colocados pela unção do Senhor, fomos batizados nele com glória, com a presença do Espírito, fomos selados. O Senhor deu a cada um de nós poder para que esta fé gere ou nos leve a atitudes, ações. Você precisa, irmão, eu preciso, nós precisamos garantir que este selo do Senhor não seja algo que tenha sido posto em vão, mas que seja real na sua vida. 2026 vem aí, um ano de desafios, um ano de novidade, um ano em que a igreja do Senhor continuará a passar por lutas. Não, meu irmão, não vai melhorar, desculpa eu te falar isso aí, não vai melhorar. As coisas tendem a piorar, a nossa sociedade está caminhando para o caos mesmo. As igrejas, a divergência, está tudo difícil. Mas em Cristo Jesus nós temos um porto seguro. Esse lugar de fé, esse lugar de vida, Ele garante para mim e para você viver diferente. Ele garante para nós uma postura nova. Não mais do mesmo jeito, não mais fazendo as mesmas coisas, não mais caminhando nesse chove não molha, nesse cai e levanta, não nesse vai ou não vai, nesse jeito. O Senhor está falando ao seu coração hoje que a mornidão, Ele não espera isso de você. Você foi selado com o Espírito, minha irmã. Você foi selado com o Espírito, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui, marcando a sua vida. A promessa do Senhor foi executada na cruz do Calvário. O Espírito Santo veio em Pentecostes para nos dar uma nova vida. E esta vida gera em nós uma fé prática, uma vida que fala, que transborda, que reconhece o Senhor. Oh, meu irmão, chega do lado do teu irmão aí, põe a mão no ombro dele aí, faz uma oração por ele nessa hora. Começa a executar a sua fé prática. Ora por ele aí, declara sobre a vida dele um novo ano, declara sobre a vida dele um ano de bênçãos, declara sobre a vida dele um 2026 que seja poderoso em espírito, declara sobre a vida dele que ele ou que ela foi selada pelo Espírito, e nele, neste Espírito, nós temos poder para viver, poder para andar, poder para demonstrar a Cristo, poder para caminhar, para ir adiante, para não esmurecer o nosso coração. Oh, clame a Deus agora aí, meu irmão. Clame ao Senhor, deixe que o Espírito use os teus lábios. Fala, se você tem uma impressão profética agora, libera sobre a vida do teu irmão uma palavra de bênção. Oh Deus Todo-Poderoso, vem com a tua unção nessa hora. Poder do Senhor, selados com o Espírito, colocados para uma nova vida, um tempo novo, O teu povo está aqui, Pai. Eu quero clamar ao Senhor, ao teu Espírito nessa hora.
Toca as mãos dos teus filhos, mãos que queimam nessa hora, mãos que queimam com poder para curar, mãos que queimam para poder revelar, mãos que queimam para poder viver uma nova estação, mãos que queimam para trabalhar, mãos que queimam para viver uma fé nova, para viver um lugar novo, para trazer uma novidade de vida, não para viver mais do mesmo jeito, não para viver as mesmas coisas, mas para mudar. Deus, nós clamamos ao Senhor, toca as mãos dos teus filhos nessa hora, queima as mãos dos seus filhos com o poder, com o óleo santo, para que o teu povo possa ser tocado pelo Espírito. Não, Pai, não é um toque de emoção, eu não estou pedindo um toque de emoção, eu estou pedindo um toque de regeneração, cura, transformação, conversão, batismo com o teu Espírito, um toque de vida, um toque de vida, um toque de vida, Aravação. Um toque de vida, um toque de vida, para que o teu povo possa experimentar, para que o teu povo possa experimentar qual seja a tua vontade. Não, Pai, não mais viver do mesmo jeito, não mais viver as mesmas coisas, mas um novo tempo, um novo começo, um novo lugar, Pai, de estradas, de caminhos nunca antes percorridos. Nós clamamos, Pai, eu clamo ao Senhor por esta igreja, no reino do Espírito nós clamamos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ao teu Espírito, fortaleça esta noiva, fortaleça essa igreja, Pai. Eu clamo ao Senhor neste púlpito nessa hora, toca, Pai, faça-nos viver algo novo, Pai, faça-nos viver em Ti, Deus, novas coisas em Ti. Nós estamos querendo, Senhor Deus do Senhor, coisas novas em Ti, viver, Senhor Deus, o que nunca vivemos, caminhar por lugares onde nunca caminhamos, entregar o que nunca entregamos e dar a Ti o que somos e o que temos. Toca a comunidade Ágape, Pai. 2026, eu declaro essa palavra, que será um ano de amadurecimento, um ano de enchimento do poder do Espírito do Senhor. O poder do Espírito se manifestará na vida e no coração de cada um, porque esta casa provará da fidelidade do Senhor, provará da unção, provará do júbilo, provará da glória e da graça que o Senhor estabeleceu. Esta igreja provará do Senhor um novo tempo, o florescer de uma nova estação, onde o poder do Espírito será evidente, não em atitudes externas, mas em transformação, mudança, cura, poder do Senhor. Haverá restauração de famílias, haverá curas, haverá restauração de famílias, haverá homens tomando o seu lugar dentro de casa, haverá mulheres tomando o seu lugar dentro de casa, haverá filhos convertendo seus corações aos pais, haverá poder do Senhor sendo manifestado nos ministérios, nas casas, nas células, haverá poder do Senhor, para que o seu nome seja conhecido, para que o seu nome seja exaltado. Esta igreja está selada com teu Espírito, é propriedade do Senhor, é garantida pelo Senhor e é protegida pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do teu Santo Espírito e o selo da promessa esteja com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém.